Olá, sejam bem-vindos ao Pensamentos Eternos. Eu sou o Alter, e hoje vamos te contar pensamentos e citações de um dos padres do deserto. Padres do deserto ou pais do deserto foram eremitas, ascetas, monges e freiras, que viviam majoritariamente no deserto da Nítria e Sétis, no Egito a partir do terceiro século. O mais conhecido deles foi Santo Antão, ou Santo Antônio, o Grande, que mudou-se para o deserto em 270, e se tornou conhecido tanto como o pai quanto o fundador do monasticismo no deserto. Quando Antão morreu em 356, milhares de monges e freiras tinham sido atraídos para a vida no deserto, seguindo o exemplo do grande santo. E assim pelo deserto Santo Antão ou Santo Antônio o Grande, passou seus pensamentos e sedações e como um grande sábio, e é lembrado pelas Igreja Ortodoxa Búlgara, Igreja Católica Romana, até hoje. Agora que já se inscreveu em nosso canal, ative as notificações, dá um like e deixa seu comentário. Isso nos incentiva a melhorar mais. Se o ferro é negligenciado e não recebe a manutenção devida, a força de permanecer sempre abandonado sem servir, acaba comido pela ferrugem, e já não tem mais nem utilidade, nem beleza. O mesmo acontece com a alma. Se ela permanece inerte, se não se dedica a viver na virtude, e a se voltar para Deus, se ela se priva da proteção divina por causa de suas más ações. Sua negligência, ela se destrói com o efeito do mal que ataca a matéria do corpo, como o ferro se destrói com o efeito da ferrugem, e não possui mais nem beleza, nem utilidade, em vista da salvação. Deus é bom, impassível, imutável, mas se nós consideramos razoável e verdadeiro que Deus não muda, podemos nos perguntar como Ele se alegra com os bons, e se zanga com os maus. Como se irrita com os pecadores e é benevolente quando homenageado. A resposta é que Deus não se alegra nem se irrita, pois alegrar-se e entristecer-se são paixões. Da mesma forma, não há como homenageá-lo com presentes, pois então ele seria dominado pelo prazer. Ora, é impossível, a partir das coisas humanas, ver no divino o bem e o mal. Deus é bom, e ele não nos faz, senão o bem, jamais o mal, pois em tudo isto, ele permanece sempre igual. Também nós, se, por nossa semelhança, perseveramos no bem, também nós nos unimos a Deus. Mas se, por desenso, nos entregamos ao mal, nós nos separamos de Deus. Vivendo na virtude, ligamo-nos a Deus. Mas levados ao mal, fazemos dele nosso inimigo, cuja irritação não é gratuita. Uma vez que os pecados impedem a Deus de brilhar em nós, e nos atiram aos demônios que nos castigam, se, pelas orações e pelo bem que fazemos, obtemos a absolvição de nossas falhas. Não é por termos honrado a Deus, ou tê-lo feito mudar, mas porque, curando nosso próprio mal, com nossas ações, e nosso retorno ao divino, desfrutamos novamente de sua bondade. Isto equivale a dizer então que Deus se afasta dos desonestos, e que o sol se esconde diante dos que são privados de visão. A alma verdadeiramente dotada de razão, quando vê a felicidade dos bandidos e a prosperidade dos indignos, não se perturba imaginando aquilo que eles desfrutam nesta vida. Como aqueles que, dentre os homens, são desprovidos de razão, pois ela conhece claramente a instabilidade da fortuna, incerteza da vida presente, brevidade da existência do integridade do juízo. Esta alma crê que Deus não a esquecerá, e lhe dará o alimento de que ela necessita. A alma dotada de razão, que mantém firmemente sua boa resolução, conduz como um cavalo o obedece, e o desejo, suas paixões privadas de razão. Se ela as domina, pressiona, se a senhora delas, ela é coroada e julgada digna da vida no céu. Ela recebe de Deus que a criou a recompensa por sua vitória e suas provações. O bem não é visível, assim como as coisas do céu, mas o mal é visível como as coisas da terra. O bem é aquilo que não se pode comparar. Assim, o homem que possui inteligência escolhe o melhor. O corpo unido à alma passa das trevas do seio materno à luz do dia, mas a alma unida ao corpo permanece ligada às trevas do corpo. Assim, convém ter aversão e endireitar o corpo, na medida em que ele se mostra adversário e inimigo da alma. A abundância e o prazer das comidas despertam no homem as paixões do mal.
Mas a temperança reabsorve as paixões e salva a alma. Pelo corpo, o homem é mortal, mas pelo intelecto e pela palavra, ele é imortal. Mesmo se você se cala, você pensa, e se você pensa, você fala, pois é no silêncio que a inteligência engendra a palavra. E a palavra de reconhecimento dirigida a Deus é a salvação do homem. A alma está no corpo, a inteligência está na alma, e a razão está na inteligência. Quando é concebido e glorificado por ela, Deus imortaliza a alma, atribuindo-lhe a incorruptibilidade. E as coisas eternas, ele que por sua simples bondade fez existir todas as criaturas. Nosso Deus deu a imortalidade às coisas do céu e fez mutáveis as coisas da terra. Ele colocou a vida e o movimento no universo. A tudo ele criou para o homem. Assim, não se deixe cativar pelas imagens deste mundo, que lhe chegam pelo demônio, quando ele introduz em sua alma maus pensamentos. Mas obtenha imediatamente os bens celestiais, e diga a si mesmo, se eu quiser, eu tenho em mim o poder de rechaçar também este ataque da paixão. Se eu não o fizer, é porque quero satisfazer meu desejo. Continue assim com este combate, que pode salvar sua alma. Aqueles que participam dos Jogos Olímpicos não recebem a coroa por vencerem 1, 2 ou 3 adversários, mas após terem vencido à força os que enfrentaram. O mesmo acontece com um homem que quer ser coroado por Deus. Sua alma deve dedicar-se à sabedoria, não somente nas coisas do corpo, mas em tudo o que se refere a perdas e ganhos, invejas, alimentos, a vanglória, as injúrias, a morte e as afecções análogas. Saiba que as dores físicas são naturais do corpo, uma vez que este é corruptível e material, diante de tais sofrimentos. Os homens não devem adquirir nada demais. Se por acaso eles têm muito, será bom para eles saber que tudo nesta vida é, por natureza, é corruptível, tudo desaparece facilmente, se degrada e se destrói. Assim, eles não devem se inquietar com o que quer que aconteça. Se você quiser, você será escravo das paixões. Se você quiser, e você é livre, você não será sujeito às paixões. Pois Deus o criou livre, e aquele que sobrepuja as paixões da carne, recebe a coroa da incorruptibilidade. Pois se não houvesse paixões, não haveria virtudes, nem as coroas dadas por Deus aos homens que delas são dignos. Se nos esforçamos para cuidar das paixões do corpo, para evitar a zombaria daqueles com quem encontramos, com mais razão devemos nos esforçar para curar as paixões da alma, uma vez que seremos julgados na presença de Deus, para que não sejamos submetidos à desonra e ao ridículo, pois nós somos livres. Assim, mesmo quando sentimos sem nosso desejo de más ações, não querer fazê-las é possível, está ao nosso alcance, levar uma vida que agrade a Deus. Jamais alguém poderá nos forçar a fazer algo de mal, se não quisermos. Combatendo assim, seremos de fato homens dignos de Deus, e viveremos como anjos no céu. Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso conteúdo, compartilha e deixa seu comentário. Assista também. Nessa vida colhemos nossas escolhas. Não é fácil, porém impossível. Se as pessoas conseguem, nós também. Pensamentos eternos.